Olá, meus amigos. Muito bom estar aqui novamente, falando com vocês, estudando o Espiritismo com vocês. Estamos no capítulo 10, dando continuidade ao capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E esse capítulo a gente está falando sobre o perdão, sobre a necessidade do perdão para a nossa evolução, sobre a necessidade do perdão para os outros, para que cada vez a gente continue convivendo melhor com as pessoas e alcançando melhores níveis de evolução moral. Lembrando sempre de fazer a leitura antes, uma prece, a leitura de harmonização, para que a gente possa ir criando um ambiente adequado para começar o estudo, para estar preparado para receber as instruções da espiritualidade amiga que está aqui conosco. Esse item, pessoal, a gente vai falar do item 14 e 15. Quem acompanha os estudos, quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe que os capítulos, alguns são estruturados assim, né? Tem os itens e depois alguns itens do final são as instruções dos Espíritos. E nesse caso aqui ficou com a 14 e 15, 16 e 17, né? Se você pegar aí, você vai acompanhar comigo até o item 21. No vídeo de hoje, nós vamos falar dos itens 14 e 15, perdão das ofensas, tá? Então, ele já começa esse capítulo com uma frase bem conhecida, né? Mesmo de quem nunca leu aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, mas quem tem um pouquinho de conhecimento cristão das falas de Jesus, existe uma passagem que é perguntada a Jesus quantas vezes se deve perdoar. 7 vezes? Jesus então responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E o que ele quer dizer com esse 70 vezes 7? É, na verdade, esse número que você acha que já é bastante, você ainda vai multiplicar. E a gente pode até levar para o entendimento de infinitas vezes, ou seja, quantas vezes forem necessárias. Então, não existe um limite para perdoar, porque às vezes a gente pensa assim: eu já perdoei, eu agora não vou mais perdoar de novo, eu não quero saber. A gente tem esse comportamento, né? No auge da nossa raiva, no auge da nossa ira, da nossa incompreensão, do nosso egoísmo também. Nós falamos, eu não vou mais perdoar. E é quando Jesus fala, você tem que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar a mesma pessoa, perdoar diversas pessoas e principalmente se perdoar, né? Porque a gente fala tanto do perdão ao outro e a gente acaba esquecendo desse perdão a nós mesmos, que também é muito importante para prosseguir. Nas reuniões de mediunidade, quando os desencarnados vêm, às vezes, até nós, até o nosso centro de atendimento, buscando, né, auxílio, muitas vezes eles se encontram em situação de culpa. Muitas vezes eles se encontram em situação de arrependimento do que eles fizeram ou deixaram de fazer enquanto estavam encarnados. E eles têm uma dificuldade de seguir em frente, mesmo às vezes, mesmo sabendo que a vida continua, mesmo com esclarecimento, de que existe a reencarnação, de que pode se fazer diferente, a culpa ela é muito grande, ela aprisiona. Então, por isso é muito importante o auto-perdão, esse entendimento de que sim, eu errei, mas eu me arrependi e agora eu vou tentar mudar. É como dizia o Chico, né? A gente não pode mudar o passado, mas o futuro, daqui para frente, é totalmente possível fazer a alteração. Então, continuando aqui, ele começa falando dessa ideia de perdoar muitas vezes, né? E é muito interessante porque esse diálogo, né, de que alguém chega até Jesus e pergunta quantas vezes se deve perdoar, essa pessoa é Pedro, né? E quem sabe um pouquinho da história de Pedro, conhece o temperamento dele, sabe que ele era irritado, sabe que ele era brigão, sabe que algumas vezes ele fez
coisas diferentes do que Jesus pediu para ele fazer, no próprio atendimento fraterno das pessoas que procuravam Jesus, né? Então, Pedro, ele é uma pessoa, uma personalidade, digamos assim, muito simbólica nesse aspecto, porque representa muitos de nós, e se não representa muitos de nós, representa muitos momentos que nós nos encontramos. Porque você está me ouvindo e às vezes você vai falar assim: ah, Cláudia, mas eu não sou uma pessoa irritada, eu não brigo, eu não sou uma pessoa brigona, eu não sou barraqueira, eu não sou nada disso, eu sou muito calma. Mas todas as pessoas calmas, mesmo todas as pessoas mais serenas, tem momentos que tem raiva, tem momentos que vão se irritar. Então, Pedro está aqui para representar tanto as pessoas que são irritadas, como aquelas que não são, mas que naquele momento, por algum motivo, alguém traz irritação ou alguma situação traz irritação. Então, é legal observar isso também. E aí, dentro dessa ideia do Pedro, dentro dessa ideia de que é difícil perdoar, né? Você tá me ouvindo também, pode falar assim: poxa, mas então eu tenho que perdoar tudo, eu tenho que perdoar todos, mas as pessoas vão continuar fazendo o que elas me fazem e eu não vou fazer nada, porque às vezes o perdão ele vem com essa ideia, né? E é preciso esclarecer aqui que Jesus nunca nos disse para gente não fazer nada. Jesus nunca nos disse para a gente ficar sem um sentimento de reação, que a gente não tenha uma reação em relação a algo que nos aconteça ou que alguém nos faça. Porém, perdoar é ressignificar um sentimento de raiva, de rancor, de mágoa que tenha dentro de nós. Então, uma coisa assim, essa pessoa me faz mal, tudo bem, eu vou me afastar, porque eu já vi que o que ela faz não está sendo bom para mim. Ou eu preciso alertar que eu não gostei do que ela me fez. Ela me maltratou, ela me machucou, ela me magoou, e eu preciso então dizer que isso não está certo. Mas eu não preciso ficar com raiva. O ideal que ele fala aqui, né, é onde a gente tem que chegar, que é uma caminhada, é um processo, é que a gente consiga ressignificar esse sentimento. Isso é o perdão. E aí você vai me falar, ué, mas por que que eu vou fazer isso? E a resposta está aqui na frente. A resposta está algumas frases abaixo, se você estiver lendo aí o Evangelho. Porque Ele nos perdoa o tempo todo. Ele, Jesus, nos perdoa o tempo todo. Ele está o tempo todo tendo paciência conosco. Já imaginaram se no nosso erro, na nossa caminhada, se no nosso primeiro erro, Jesus falasse assim: eu falei para você que era desse jeito, você não quis fazer, então agora fica aí. Eu não quero mais falar com você, eu não quero mais te apoiar, eu não quero mais te amparar. Ah, então tá bom. Eu vou te perdoar 3 vezes, mas se você passar de 3 vezes e continuar errando, eu não te perdoo mais. Jesus, por acaso, age assim conosco? Nós erramos muitas vezes, milhões de vezes. Às vezes sabendo do que a gente está errando e fazendo de novo, né? E às vezes não sabemos, não sabendo. De qualquer forma, erramos copiosamente. E nem por isso Jesus, nem a espiritualidade amiga, nem aqueles que estão no plano espiritual torcendo por nós, eles nos abandonam. Eles continuam nos auxiliando, continuam nos amparando, continuam nos intuindo, né? Toda vez que eu falo aqui no início desse evangelho, nesse estudo, toda vez que eu falo assim, pessoal, vamos fazer uma prece, uma oração, para que nós possamos estar imersos nas melhores vibrações, eu costumo falar isso. O que eu estou querendo dizer com isso? É porque é um momento, apesar da gente estar amparado o tempo todo pelos nossos anjos da guarda, né, pelos nossos espíritos benfeitores, aqueles que nos querem bem, aqueles que nos acompanham na nossa caminhada, né? Apesar deles estarem o tempo todo conosco, no momento que a gente para estudar, que a gente está lendo o Evangelho, que a gente tem uma hora certinha para fazer, se você estiver aí fazendo o seu Evangelho no lar, né? Esse preparo, ele é melhor. Esse preparo, ele está mais direcionado. E a sua psicosfera, ela também está mais preparada. Então, é um momento que você pode, sim, receber intuições, receber esclarecimentos, né? E por que isso acontece? Porque a espiritualidade não nos abandona.
A espiritualidade e Jesus, como ele fala aqui, está sempre nos perdoando. Perdoar é isso. Jesus não vai deixar de colocar como é que eu vou dizer assim? Ele não vai impedir. Ele não vai impedir que uma coisa difícil nos aconteça se aquilo for para nossa evolução. Mas isso não significa que ele está nos punindo, como uma ideia que algumas pessoas têm. Isso não significa que Jesus está fazendo isso porque ele não me perdoou. Não tem quando algumas pessoas falam assim, que mal eu fiz a Deus, eu joguei pedra na cruz e com chiclete. Tem gente que ainda fala assim, né? Mas não tem nada a ver com isso. Não é porque a gente fez algum mal a Jesus, algum mal a Deus, algum mal que estamos recebendo uma punição. O que acontece, até pelo espiritismo que a gente entende, é uma lei de ação e reação. Algo está nos acontecendo para o nosso próprio aprendizado. Mas Jesus está fazendo isso, está permitindo que isso aconteça, nosso Pai permite que isso aconteça, até pela questão do perdão. É porque ele nos perdoa o tempo todo, incansavelmente, que ele nos quer bem. E que ele permite que essas coisas que muitas vezes nós achamos que são para o nosso mal, que são prejudiciais, elas estão servindo para que a gente melhore. Na sequência, então, esse espírito aqui, que é o Simeão, né, que está nos trazendo essa mensagem, ele fala para que nós, então, perdoemos. Ide, perdoe os seus irmãos. E perdoe cada vez mais proporcional à mágoa, né, que aquela pessoa te causou. E é até o momento que ele fala, ó, seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mas o motivo aí tendes para ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. É como se ele falasse assim: perdoar mesmo é quando aquilo te feriu. Perdoar mesmo é quando aquilo te causou dor. Porque uma coisa é a gente fala assim: eu perdoei fulano, mas perdoei por uma coisa que nem me machucou de verdade. Uma coisa que para mim foi irrelevante. É isso que ele chama atenção. Espíritas, jamais vos esqueceis de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser termo vão. Isso a gente também vê muito aqui, né? É como a caridade, que deve ser genuína. O perdão também, o amor também. Mas eu não sei ainda perdoar, nem amar, nem fazer caridade genuinamente. Tudo bem, nós estamos aqui exatamente para isso. Só que não é porque não sabemos que vamos falar assim: então eu não vou fazer nada. Eu vou deixar para outra encarnação, eu vou deixar para amanhã. Não. Você que já começou a fazer qualquer coisa. Cláudia, não, eu não gosto de estudar. Não gosto de estudar espiritismo, eu não gosto de estudar nada, eu não gosto de fazer coisas difíceis, mas alguma coisa você gosta de fazer e alguma coisa você com certeza foi melhorando a cada vez que você repetia. A cada vez que você experimentava uma situação nova e falava, poxa, isso aqui pode melhorar. Há 5 anos atrás, eu fazia isso aqui de uma forma. Hoje, eu já faço isso aqui bem melhor, bem mais rápido. E o perdão, o amor e a caridade, eles são iguais. A cada momento que a gente se exercita, a cada momento que a gente testa fazer, nós também vamos nos melhorando, vamos falando, poxa, desse jeito não deu certo. Eu vou tentar perdoar sim, eu vou tentar perdoar mais, eu vou tentar chamar para conversar, eu vou tentar aceitar o pedido de desculpa, né? A cada vez que a gente vai tentando, vamos vendo o que vai dando certo e o que vai dando errado. E aí, pessoal, uma das formas que ele até ensina aqui de que para que a gente consiga fazer isso genuinamente, é não tentando esquecer o mal que fizemos e de repente reparar o mal que fizemos. Se conseguir, ótimo. Mas se a gente não conseguir mudar aquele mal, não conseguir reparar aquele mal, então que façamos o bem. Eu tenho ainda muita dificuldade de não ser grosso com alguém, porque aquilo vem e me irrita de uma forma que eu acabo fazendo uma grosseria. E aí, quando eu vejo, eu já fiz, fico me culpando por aquilo, não consigo. Enquanto você vai tentando se trabalhar desse lado, tenta fazer o bem com outras coisas que você provavelmente consegue.
É essa a recomendação, essa orientação que ele dá. Essa é a recomendação. Para que a gente não fique focado, igual aquele exemplo que eu dei dos desencarnados que não conseguem seguir em frente porque eles ficam presos na culpa, enquanto eles poderiam estar ajudando. Ajudar de várias formas. A gente sabe que no nosso mundo hoje existem formas diversas de se ajudar alguém, né? Tanto com aquela caridade material, aquele trabalho voluntário, como ajudar no nosso pensamento. Eu falei isso outro dia. Quando cuidamos do nosso pensamento, já é uma ajuda e tanto. Quando eu evito uma maledicência, quando eu evito uma fofoca, quando eu evito falar mal de alguém, eu já estou ajudando. Então, existem muitas formas de fazer o bem, existem muitas formas de ajudar. E enquanto não conseguimos evitar aquele mal que ainda está dentro de nós, que possamos fazer o bem que conseguimos, o bem genuíno que conseguimos fazer. No item 15, pessoal, ele vai continuar falando um pouquinho disso que a gente estava explicando até agora, né? A necessidade do perdão, a necessidade do perdão sincero, e também um esclarecimento aqui na primeira parte do item 15, falando sobre o que a gente comentou um tempinho atrás. Poxa, se alguém tá me fazendo uma coisa, então, uma coisa que eu não gosto, então eu não vou chamar atenção. E aí é onde ele fala, você pode chamar atenção sim, desde que isso tenha uma intenção sincera de corrigenda. Mas se for só para você aparecer, se essa chamada de atenção for para você aparecer para os outros, então não vale de nada. Uma outra coisa bem interessante que ele fala aqui no início do item 15 é sobre o nosso entendimento do perdão, né? Porque eu sempre digo que para a gente conseguir certas coisas, é ideal que entendamos o fundamento daquilo, né? Tem que fazer sentido. Eu sempre falo que tem que fazer sentido. E uma das coisas que me faz gostar muito do espiritismo é porque ele mostra o sentido das coisas. E aqui ele fala uma coisa interessante, porque assim, vamos supor que a pessoa me ofendeu e eu não consigo perdoar. Eu não acho que eu tenho que perdoar porque eu achei a ofensa bárbara e não cabe perdão. Só que isso é um pensamento partindo de que eu estou certa e que a pessoa me ofendeu. Só que a gente sabe aqui pelo Espiritismo, novamente, que as encarnações, elas existem e nós estamos aqui hoje, mas provavelmente temos uma vida pretérita e uma existência futura. Então, quem garante, é o que ele fala aqui no início do 15, quem garante que essa pessoa me ofendeu, mas porque num outro momento eu já ofendi ela primeiro? E isso eu estou falando de encarnações passadas, mas isso pode acontecer na mesma encarnação. Porque tem uma coisa da interpretação, né, da comunicação, que às vezes o que eu falo para a pessoa, para mim é muito natural, mas a pessoa se sentiu ofendida com aquilo. Então a ofensa dela para mim já é o quê? Uma resposta. E eu, como no início não achei que eu fiz nada, eu me senti ofendido pela primeira vez. E aí eu não me dou o direito de perdoar, porque eu falei assim, eu não fiz nada, é ela que tem que me pedir, é, é ela que tem que me pedir, não. Mesmo que ela venha me pedir perdão, eu não vou perdoar, porque eu achei um absurdo isso que ela fez. Mal sabendo que anteriormente fomos nós que atacamos aquela pessoa, né? Então, o Espiritismo, ele nos traz, até mesmo fora desse capítulo do perdão, ele nos traz muito essa ideia de que nós temos que deixar de ser egoístas. E esse egoísta, você vai falar assim, mas eu não sou egoísta, eu divido minhas coisas, eu divido minha comida, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, o egoísta aqui é muito mais sensível esse entendimento. É não pensar no outro, é não pensar que o outro pode estar me fazendo algo porque ele está precisando dar aquela resposta. Ele está passando por alguma dificuldade que motive aquela resposta. Ele tem uma crença, ele tem uma cultura, ele tem uma educação que motive aquilo. É isso que a gente tem que pensar. É isso que é deixar de ser egoísta.
Deixar de ser egoísta é deixar de imaginar que as coisas acontecem do nosso jeito, como nós queremos, como nós pensamos. E olhar um pouquinho para o outro, pensar um pouquinho no outro. É algo que está faltando demais no nosso mundo, né? Talvez quando as pessoas começarem a deixar de ser um pouquinho menos egoístas, as coisas vão começar a mudar. E o perdão, ele está totalmente fundamentado nisso. Quando eu não aceito o perdão de alguém, ou quando eu mesmo não me perdoo, é porque eu tô me colocando num patamar. Eu tô me colocando num lugar de uma autoridade que não cabe. Não cabe eu dar o perdão para essa pessoa, mesmo que essa pessoa seja eu mesma, né? Então a gente tem que sair desse lugar. A gente tem que ser mais humilde. É por isso que aqui se fala tanto da humildade, da indulgência. E por isso também é falado de fazer o bem, da necessidade de fazer o bem, porque o bem também vai nos motivando, vai nos movimentando para esse lugar. E por fim, pessoal, aqui no fim do item 15, que é o fim dessa partezinha que fala aqui do perdão das ofensas, ele fala novamente dessa questão do perdão ser sincero, né? Então ele fala duas maneiras, porém, bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida? Será esse o perdão segundo o Evangelho? Então fica aí esse questionamento para vocês, né? E ele fala: não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. E aí a mensagem de Paulo, apóstolo. Então, pessoal, a mensagem que fica hoje é de treinar esse perdão. Treinar como? A gente viu aqui duas formas. Uma, vou sair do meu lugar. Vou sair do meu lugar de egoísta e vou passar a pensar no outro. Pensar que, de repente, se essa pessoa me ofendeu, se essa pessoa me fez mal, será que eu, por acaso, fiz mal a ela antes? Eu posso ter feito mal a ela antes em alguma circunstância? Primeiro, entendimento. Segundo, como posso começar a treinar a perdoar? Fazendo o bem. Sempre fazendo o bem. O bem, ele é um movimento que vai nos educando, vai nos elevando, vai fazendo com que a gente fique moralmente evoluído. E terceiro, não confundir o perdoar com ficar inerte às situações que nos chegam. Nós precisamos sim nos impor, nos posicionar. Perdoar não tem a ver com não ter reação. Perdoar tem a ver com não guardar, como ele fala aqui, o rancor, né, que ele fala, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Então, que nós possamos, pessoal, com esse estudo de hoje, que nós possamos treinar o nosso perdão, né? Eu não vou nem falar que nós possamos perdoar, porque eu acho que perdoar é algo passível de treino. Nós ainda realmente não sabemos perdoar, é muito difícil. A não ser quando ele fala aqui na frente, né, que sejam arranhões. Arranhões a gente perdoa. Isso nem me custou tanto, já esqueci. Mas quando dói lá no fundo, quando nos causa um grande prejuízo, é mais difícil. Então, que nós possamos, através desses entendimentos que a espiritualidade aqui nos traz, Kardec nos traz, que nós possamos treinar o nosso perdão. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que te ajude muito aí no seu treino. E eu espero vocês no próximo vídeo, para a gente falar aqui de indulgência. Até lá!